uma aula aqui no canal, onde nós vamos pintar aí peras e esse hibisco maravilhoso, gente. Olha como que ficou linda essas peras, né? Com esse hibisco vermelho. Essa aula está completinha aqui. Lembrando que é da nossa apostila de riscos fáceis. E para você conseguir, o link está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Então já corre aí a sua apostila e vem pintar comigo. Já se inscreve aí no canal também e deixa aquele like todo especial. Então vamos lá para mais uma aula da nossa apostila. Já adiantei aqui, mas não se preocupem porque nós vamos pintar mais um hibisco. Tem outra folhinha ali também que eu deixei para pintar junto com vocês, tá? A gente vai começar aqui, turma, pelo piso. Esse piso, eu vou fazer ele utilizando o cinza ônix. Então, ó, vocês vão pegar a tinta, tá, ó. E nós vamos vir aqui, ó, trabalhando próximo do desenho, né, com o cinza ônix. A minha florzinha aqui já tá, eu já fiz a pintura, né? Mas vocês podem começar aqui pelo piso, tá? Depois vocês fazem a pintura da flor. E aí, vem trabalhando aqui assim, ó, nesse sentido aqui. Vem pegando o clareador, trabalhando junto, ó. Aí, a gente vai deixar mais escuro próximo do desenho. E à medida que for afastando, vai ficando mais claro, tá? Ó, por isso que eu pego o clareador. Aí, eu venho trabalhando assim, ó, só com aquela sujeirinha de tinta que tá no meu pincel. Aí, nós vamos fazendo esse degradê de cores, tá bom? Aqui, assim, nesse cantinho, a gente escurece, ó. Trabalha ali naquele cantinho, tá? Peguei o clareador. Agora, vamos trabalhar aqui, a mesma coisa, ó. Peguei o cinza ônix. Se você não tiver o cinza ônix, pode trabalhar aqui com azul petróleo, que vai ficar bonito. Verde pântano. São cores que vai ficar bem bonito aqui, tá? Pego o clareador. E venho trabalhando, ó. Aqui nessa parte, a gente vem trabalhando assim até quase que sumir, ó. A tinta, tá vendo que ela vem, ó, clareando, ó. Pra ficar aquele acabamento bem bonito aqui, tá bom? Eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho por causa da altura, ó, do piso aqui em cima, onde tá a pera, tá vendo? Porque aqui, ó, nós vamos escurecer esse espacinho que ficou aqui das peras e a tulipa, ó. A gente vem trabalhando aqui nesse cantinho, tá? Então, aqui, ó, nessa altura aqui, ó, vai terminar o piso. Então, a gente vai vir com ele mais aqui, ó. Então, nós vamos seguir com esse piso aqui mais um pouquinho, né? Pra acompanhar ali, ó. Ele vai vir até aqui assim, mais ou menos. Só que eu não vou estender ele muito, não, tá? Vou pegar um pincel pituá agora, pra me ajudar aqui nesse processo, ó. Peguei o clareador, o pincel pituá. Pincel pituá é esse aqui, pra quem não conhece. Ó, pego um pouquinho da tinta. Deixo mais escuro próximo do desenho, ó, e venho puxando, ó. E vou deixando aqui, ó, vai vir clareando, que aí essa tinta vai vir sumindo, ó.
E aí, a gente faz esse degradê de cores, tá vendo? Ela vem clareando, e assim o piso fica bem bonito, tá? Vamos seguir fazendo a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou fazer junto com vocês, para vocês conseguirem fazer aí um piso bem bonito. Vou pegar novamente esse pincel aqui, cortado e lixado. Vou passar, ó, próximo do desenho. E vou puxar. Aqui também, ó, eu passo próximo aqui da pera, ó. Aí, observem bem como que eu vou trabalhar aqui, para de vocês também ficarem bem bonito, pra gente não fazer um piso assim. Aqui assim vai vir clareando, tá? Pra ficar bem bonito, ó. Então, a gente deixa mais escuro aqui, ó, próximo do desenho. Ó. Então, eu vou passar primeiro aqui perto. Depois, eu vou pegar o pincel pituar, tá bom? Vou passar aqui também já perto da folha, ó. Esse meio aqui vai ficar mais claro, então, não puxem tinta para esse meio, não. Tá bom? Eu vim trabalhando aqui. Agora, eu vou pegar o pincel pituar, o clareador, vou trabalhar com o clareador aqui. Se você não tiver o clareador, pode usar chama o diluente. Pega um pouquinho da tinta e vem, ó, puxando, ó. Deixando esse meio aqui mais clarinho, ó. Vou fazer o acabamento aqui, né, debaixo da folha, ó, pra ficar bem bonito. Então, eu pego o clareador e venho trabalhando aqui. Agora, turma, a gente pode pegar aqui, por exemplo, uma cor que fica bem legal. Deixa eu ver aqui. Podemos trabalhar com um tom de azul. O azul soft vai ficar legal aqui. Ou então, o verde soft também. Mas eu vou pegar o azul. Ó, peguei o azul. E vou vir com ele aqui nessa área que está mais clara, ó. Tá vendo? Só não levem o azul em cima dessa parte que já tá escura, tá? Olha só. E aí, a gente consegue fazer um efeito aqui que fica lindo, ó. E aqui tá pronto o nosso piso, tá? Olha só como que fica bem bonito, né? Agora, a sombra aqui em cima, ó, no desenho,
Eu já vou fazer ela também de uma vez. E aí, nós vamos utilizar o pincel Pituá, né? E eu vou utilizar aqui um pouquinho do verde maçã e um pouquinho do azul, que foi o que a gente usou aqui embaixo, tá bom? Junto com o clareador. Então, ó, peguei o clareador, vou vir aqui, ó, próximo do hibisco. Vou pegar o verde maçã, porque o verde maçã, ele vai ficar lindo com o vermelho do hibisco, tá? Quando a gente pintar o hibisco, vocês vão ver o efeito que vai trazer aqui, ó. Então, eu venho trabalhando com esse verde maçã, ó, fazendo esse movimento circular. Eu deixei assim marcado de propósito para mim poder explicar para vocês uma coisa. Não pode ficar assim marcado. Pegue mais um pouquinho do clareador, ó, e limpa o seu pincel e vem, ó, fazendo esse movimento circular. Tá vendo? Até a tinta vir sumindo, ó. Porque aí vai ficar bem suave, não vai ficar aquela sombra marcada. Tá vendo a diferença, ó? Então, é isso que é para fazer, tá? A gente pode pegar mais um pouquinho desse verde também, ó. Vim trabalhar com ele aqui embaixo no piso também. O sujeirinha que tá no pincel fica bem bonito. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Tá bom? E aqui, como que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do azul soft. Vou, ó, trabalhar com ele aqui. Aqui nós vamos fazer uma sombra pequena, não precisa estender muito. Vou pegar um pouquinho do verde, limpo o meu pincel, para ficar bem suave, ó. E venho fazendo esse movimento circular, ó. Até vir sumindo aos poucos. Vou aproveitar que meu pincel tá sujo de verde e vou trabalhar aqui desse lado também. E aí, eu vou pegar o cinza ônix, que foi essa cor mais escura que nós utilizamos no piso. Vou vir aqui nesse cantinho, ó. Gente, é apenas um pouquinho aqui no cantinho, tá? Esses dois cantinhos, ó. E faço uma pequena sombra aqui, ó. Tá vendo? Então, a nossa sombra vai ficar assim. Eu venho até aqui assim, mais ou menos, com o verde, que eu trabalhei o verde, o azul e o cinza, né? O cinza ônix. E aqui nesse cantinho, ó, desse outro lado, vai ser o seguinte. Vou pegar o azul. Vou trabalhar aqui com o azul. Vou pegar o cinza ônix, trabalhar aqui no cantinho dessa folha. E aqui também só um pouquinho, tá? Então, aqui tá pronto. Agora, nós vamos fazer aqui a folha e depois as peras. Tá certo? Ó, então, fizemos aqui, ó, o fundo, fizemos o piso. Olha que lindo que ficou, né? Agora, nós vamos fazer essa folha e aí as peras e o hibisco, tá bom? Vamos fazer aqui, então, a folha, tá? Essa folhinha, nós vamos pintar ela com verde musgo e o verde pinheiro, tá certo? Então, ó, vou pegar aqui o meu pincel.
um pouquinho do clareador. Foi dessa mesma forma que eu fiz as outras folhas, tá? Então, vocês não vão ter nenhuma dúvida. É só seguir esse passo a passo aqui, ó. Passem só um pouquinho do clareador. Aí, a gente vai fazer a base da folha com o verde musgo, ó. Eu vou dividir essa folha no meio, vou puxar de dentro para fora. Do outro lado, eu vou trabalhar de fora para dentro, ó. Venho preenchendo, né? E aí, nós vamos trabalhar aqui com verde pinheiro. Agora, verde pinheiro. Dividi aqui no meio novamente, puxei de dentro para fora. Venho aqui do outro lado. Aqui, o que que acontece? Ó, eu não vou passar muito verde pinheiro para me deixar esse lado mais clarinho, tá? E aí, eu vou pegar o verde folha e o branco, ok? Verde folha e o branco. Vou trabalhar com o verde folha aqui no meio. E aqui nesse contorno. E vou trabalhar com o branco. Porque essa folha tá por cima daquela, né? Então, ela tem que estar mais iluminada. Ó, peguei o branco. Só um pouquinho. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Ó, peguei um pouquinho do branco, vou vir aqui nessa folhinha, ó, porque ela tá por cima, tá? Então, vou deixar ela mais iluminada. E aqui tá prontinha a nossa folhinha. Vem pegando muita tinta branca, deixa eu ajeitar aqui. Então, é isso, tá? Folhinha pronta. Vou escurecer um pouquinho essa, né? Que ela tá de baixo. Folhinhas, vocês vão fazer todas desse mesmo jeito. Agora, a gente vai trabalhar aqui na pera. Tá bom? Duas peras e depois o hibisco. Ó, vou começar aqui, turminha, com o clareador. Passar só um pouquinho, tá? Não precisa ser muito. E aí, nós vamos trabalhar na base dessa pera com amarelo ouro e também o amarelo limão, tá certo? Então, vamos lá. Ó, peguei aqui os dois, né? E vou começar com o amarelo ouro. Aqui, ó, nós vamos começar a preencher daqui de baixo. E nós vamos estendendo aqui, ó.
Então, a gente vem preenchendo. Vai ter um momento aqui que a gente vai usar o amarelo-limão, tá? Agora, eu vou pegar o amarelo-limão, passar ele aqui nessa partezinha. E continuo aqui com o amarelo-ouro. Agora, para a gente poder trabalhar aqui, né? Para trazer forma, volume, nós vamos utilizar o siena e também o caramelo, tá? Então, eu começo aqui, ó, com o siena. Vou trabalhar com ele aqui embaixo, ó. Aqui é uma área onde vai ficar um pouquinho mais escuro, porque tem a sombra da flor na pera, né? Então, essa parte aqui da pera é uma parte que vai ficar um pouquinho mais escura. Então, a gente escurece esse lado aqui também. Vou pegar um pouquinho, né? Do caramelo. Continuo aqui, ó. Vou continuar com o siena, tá? E nessa partezinha aqui da flor, ó. A gente vem trabalhando com um pouquinho do siena. Agora, a gente vai pegar o caramelo. A gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui nessa partezinha da pera, ela tem um escurinho, né? Então, aqui vem, ó, o caramelo com um pouquinho do siena. Do outro lado também. A gente vai fazer essa sombra, tá? Olha só a nossa pera ganhando forma, gente, ó. Certo? Peguei mais um pouco do amarelo. Vou trabalhar com um pouquinho do amarelo aqui, ó. Vou pegar o amarelo-limão para me preencher aqui mais um pouquinho, né? Que ficou sem preencher o tecido direito. E olha aí, gente, que lindeza essa pera, né? Como ela está ficando linda. Agora, turminha, é o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho do branco, tá? Vou lavar o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do branco. Ó, bem pouquinho, tá? Vou vir aqui, ó, fazer um brilho nessa partezinha, só um pouquinho, ó. Viu como ficou assim bem discreto, tá? E um pouquinho aqui também, ó. Então, eu venho e trabalho bem com essa tinta, ó. Que é só um brilhozinho mesmo, tá bom? O cabinho, nós vamos fazer da seguinte forma. Depois eu vou fazer umas manchinhas aqui nessa pera, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o sépia. Nós vamos preencher esse cabinho com sépia.
E agora eu venho com um pouquinho do branco. Trabalho aqui em cima, ó, com um pouquinho do branco. E aqui, ó. Certo? E agora, deixa eu pegar aqui um pincelzinho pequeno. Ó, peguei um pincelzinho pequeno, tá? Eu vou vir aqui, ó, nós vamos iluminar esse pedacinho. Ok? E aqui tá pronta essa parte, né, da pera. Ó, vou colocar só mais um pouquinho de brilho aqui. Outro detalhe que a gente pode fazer, né, aqui na pera, é o seguinte, é a gente fazer umas manchinhas, né, com o sépia. São alguns detalhes que tem na casca, né? Às vezes quando a pera tá muito madurinha, ou quando ela bate também. Mas aqui é quando ela tá bem madurinha, ó. Ela tem uns pontinhos, né? Umas manchinhas. E aí, a gente pode fazer elas com o sépia. A gente pode fazer umas maiores. Ok? E aí, tá pronta a pera, tá? Vamos fazer a outra. A outra vai ser também do mesmo jeito, tá? A gente vai seguir o mesmo passo a passo de cores, ok? Então, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho do clareador. Vamos preencher, né, com o amarelo ouro. Então, a gente começa aqui com o amarelo ouro. Agora, nós vamos pegar o amarelo limão. Vou vir, ó, misturando o amarelo limão aqui nessa parte. E aqui em cima, ó.
Agora, eu vou pegar o amarelo ouro e terminar de preencher aqui com ele. Então, fizemos aqui a base. Deixa eu terminar de preencher aqui em cima nesse cantinho, né? Tirar aqui esse excesso de tinta. Podem passar bem a tinta em cima do carbono, né? Desse risco com carbono para cobrir ele. Agora, vamos lá. Eu vou pegar o siena, né? Nós vamos trabalhar aqui com o siena. Ó, vou passar o siena aqui, porque aqui vai ter um escuro, que vai ser a sombra dessa flor aqui sobre a pera. Tá bom? Outro lugar que a gente vai trabalhar vai ser aqui, ó. E desse lado também vai ter um pouquinho de siena, tá? Ó. Passo, esfumo um pouquinho. Aqui eu vou trabalhar com caramelo. E aqui embaixo eu também vou jogar um pouquinho do caramelo, ó. Essa pera aqui eu não vou escurecer ela muito não, tá? Vou deixar ela mais assim. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão, trabalhar aqui no encontro dessas duas, ó. Vou fazer o contorno aqui bem bonitinho. Tô usando amarelo limão. Agora, um pouquinho só do branco. Vou trabalhar aqui nesse cantinho com um pouquinho do branco. Aqui também. E um pouquinho aqui no meio, ó. Certo? Agora, para mim cobrir aqui bem esse carbono, ó. Passei ali mais um pouquinho do amarelo. E o cabinho, turminha, como que a gente vai fazer a mesma coisa, ó? Eu venho com o sépia. Preenchi com sépia. Vou pegar o branco agora. Trocar de pincel, porque esse aqui tá muito grande para fazer esse acabamento aqui. Não fica legal, né? Ó, peguei um pincel menor, de número 4 ou número 2, tá?
aqui agora com um pouquinho só do branco. A gente vai, ó, trabalhar aqui em cima para iluminar próximo do cabinho, tá bom? E as peras estão prontinhas. Agora, nós vamos trabalhar o hibisco. Vou colocar uns pontinhos nessa daqui. E aqui estão as nossas peras lindíssimas. E agora, vamos trabalhar aqui no hibisco, tá bom? Eu já fiz esse, né, como eu falei com vocês. Mas o outro, gente, ó, eu vou fazer esse aqui e é a mesma coisa, tá bom? A técnica vai ser a mesma, tá? Para pintar aqui o hibisco, eu vou começar com o vermelho escarlate, tá? E vamos utilizar o púrpura ou o vermelho profundo e o vinho, tá certo? E o vermelho vivo também. Deixa eu pegar aqui só o meu vinho. Ah, não, esse aqui é uva. Eu sempre fico trocando, gente, o vinho pelo uva. É uma confusão danada. Achei aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar com o vermelho escarlate, tá? Nós vamos fazer essas pétalas aqui primeiro, depois, por último, vai ser essa daqui. Então, eu vou começar aqui, ó. Vamos fazer essas duas aqui primeiro. Então, eu já venho, ó, preenchendo. Eu não tô usando o clareador aqui para o vermelho ficar bem forte. O clareador, ele tende a deixar o vermelho um pouquinho fosco, mas aqui no contorno eu vou usar um pouquinho, tá? Eu não vou ir com o vermelho até lá na ponta de tudo, não, ó. Quando chega nessa parte aqui, aí eu vou pegar um pouquinho do clareador, vou passar aqui um pouquinho. Tá vendo? Só lá em cima da pontinha, né? E venho preenchendo. Vou fazer a mesma coisa na outra pétala, tá bom? Peguei o vermelho profundo. Aqui nós temos aquele pedacinho que vai ficar o pistilozinho, né? Agora, eu pego um pouquinho do clareador, passo aqui. Terminei de preencher. Agora, vamos lá, com púrpura, né, ou vermelho profundo e o vinho, tá? Então, eu venho com essas duas cores, nós vamos trabalhar aqui, ó. Agora, o vinho eu vou passar ele mais só aqui embaixo. Vou passar o vinho aqui, ó, porque eu tenho aqui encontro de duas pétalas, né? Então, a pétala que está por baixo, ó, ela vai receber o escuro. Essa daqui também. Vou pegar mais um pouquinho do púrpura.
Vou fazer aqui umas manchinhas, ó. Agora com o vermelho vivo. E eu vou usar também esse vermelho aqui, ó, que é o fluorescente, tá? Se você não tiver, pode utilizar só o vermelho vivo mesmo, tá bom? Então, eu começo com o vermelho vivo, venho aqui em cima, ó. Passo o vermelho vivo aqui em cima, no contorno. Trabalho com ele aqui, puxando um pouquinho, ó. Agora, eu vou pegar o vermelho fluorescente. E vou trabalhar com ele aqui também. Tá vendo? Que aí a gente já viu o formato da florzinha. Ó, vermelho vivo. Trabalhem com bastante vermelho vivo, tá? Agora, eu peguei o fluorescente. Aqui, ó, uma pétala vai ficar sobre a outra. Então, essa aqui vai ficar por cima, ó. Pronto, então essas duas pétalas estão prontinhas, né? Agora, vamos trabalhar essa daqui. Mesma coisa, tá? Faço a base com o vermelho escarlate, ó. Gente, o vermelho dessa flor com o amarelo da pera tá ficando a coisa mais linda do mundo. Pegar um pouquinho do clareador. Já vou fazer essa daqui também de uma vez, tá bom? Então, já vou preencher ela, ó. Vermelho escarlate. Agora, a gente vai trabalhar com púrpura e o vinho, né? Então, começo com o púrpura, vou passar aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar mais escura. E eu venho puxando nesse sentido, ó. O vinho agora.
Aqui do outro lado. Aqui que vai ter um escurinho. Agora, vamos trabalhar com o vermelho vivo, né? Vermelho vivo e o vermelho fluorescente, ó. Venho com o vermelho vivo. Venho aqui no contorno e venho puxando, ó. Do outro lado também eu trabalho com vermelho vivo. Então, eu venho aqui no contorno. Tá vendo? Ó, essa pétala está por cima, por isso que ela ficou mais iluminada, tá bom? Você que deseja adquirir esse risco, ele é da apostila de riscos fáceis, tá? O link para você adquirir essa apostila está logo aqui na descrição desse vídeo. Então, já clica lá no link, garanta a sua apostila, você vai receber tudo no seu e-mail. Os riscos para você imprimir na folha A3 ou ele dividido em duas folhas A4, tá certo? Gente, essa apostila é lindíssima, ela tem 15 riscos maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês, assim, vão amar, tá? A apostila está muito, muito linda. Ó, então, fizemos essas pétalas aqui, agora a gente vai fazer essa última. Ficou um espacinho aqui, estão vendo, ó? Vou pegar um verde pinheiro, para parecer como se fosse um pedacinho da folha aqui ainda, ó. Nesse cantinho, ó. Tá? Muito bom. Vamos para a última pétala, né? Vermelho, escarlate. Nós vamos trabalhar aqui nesse sentido. Aqui em cima, ó, eu vou trabalhar com vermelho vivo. Então, eu venho com vermelho escarlate a partir daqui, ó, tá? Vou fazendo esse movimento. Vou pegar agora um pincel menor. Vou pegar o escarlate, vou trabalhar aqui, ó. Porque essa pétala está por cima dessa, então, essa daqui, ó, que tá por baixo, vai receber uma sombra, ó. Então, aqui eu trabalho com o vermelho profundo ou púrpura, né? E um pouquinho do vinho, tá? Passei o vinho. Vou pegar um pouquinho do vinho novamente, vou passar um pouquinho dele aqui assim, ó, no meio, fazendo esse movimento de vai e vem, ó, tá? Isso. Agora, a gente vai trabalhar aqui com vermelho vivo
eu vou vir aqui, ó. Com o vermelho vivo. Porque essa pétala, ela virou, né? Então, ela sai daqui e vem pra cá, ó. Então, a gente trabalha com as pinceladas nesse sentido, ó. Eu pego daqui e venho pra cá, tá bom? Vou passar um pouquinho do vermelho vivo aqui assim no meio. E aqui nesse contorno, ó. Agora, turminha, nós vamos pegar aquele vermelho profundo. Trabalhei aqui com o vermelho profundo, não, gente, o vermelho fluorescente. Agora, com o vinho, eu vou passar ele aqui, por mais que já está escuro, ó. Eu torno a passar ele aqui com um pouquinho do púrpura. Nós vamos fazer aquela partezinha aqui do meio, ó. Lavei o meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco agora. Deixa eu pegar aqui a tinta branca. Pra gente fazer essa partezinha aqui, ó. Agora, com o pincelzinho filete, né? Com o pincelzinho zerinho, nós vamos pegar o vinho. Eu vou puxar aqui assim, ó, uns risquinhos pra gente colocar, fazer aquele acabamento aqui, tá? Então, trabalhem com o vinho mais ralinho um pouquinho, para que vocês façam assim, aí ele possa correr no tecido. Se a tinta tiver muito grossa, ó, a gente não consegue trabalhar isso aqui, ó. Tá bom? Agora, com amarelo limão, ó, amarelo limão, eu faço 3 pontinhos aqui em cima. E aí, a gente vem fazendo, ó, esses pontinhos aqui. A gente faz ele naqueles risquinhos, tá? Que nós desenhamos. E olha aí que lindo, meninas. A gente pode pegar um pouquinho só do branco e trabalhar com um pouquinho do branco, tá bom? Agora, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou fazer nesse aqui que já tá seco, e depois vocês vão repetir o mesmo processo nesse, tá? Depois que já tiver seco, peguem um pincel sequinho, pega um pouquinho do branco, a gente vai vir aqui, ó, fazer um brilho, que é uma luz seca, ó. Eu fiz com a tinta ainda molhada, mas aí some, tá vendo? Então, não adianta, né? Ó. A gente coloca um pouquinho da tinta e a gente trabalha fazendo esse brilho. Tá bom? Então, vocês podem repetir isso quando, no de vocês, né? Quando essa dali tiver seca, tá? Agora, o que que nós vamos fazer aqui, turminha? Nós vamos fazer uns miosotes, que são umas florzinhas, tá?
Eu amo fazer essas florzinhas em riscos, né? Assim como esse aqui. Porque eu acho que o acabamento fica lindíssimo. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o azul marinho, tá bom? Ó, peguei o azul marinho. Vamos ver aqui onde nós vamos fazer. Eu vou fazer umas florzinhas aqui, ó. Não vou fazer muitas, não. Então, a gente pega um pouquinho do azul marinho. Clareador. E se o tecido tiver seco, fica horrível para fazer as florzinhas, tá? E agora a tinta branca. Observem a textura da tinta. Vocês vão pegar ela assim, ó, na ponta do pincel, ó. Essa quininha do pincel que tá com a tinta fica pra cima, então a gente não trabalha com o pincel assim, a gente trabalha com ele viradinho, tá bom? E aí, eu venho aqui, ó, aperto a minha mão e vou soltando, ó. Aí, eu desenho uma pétala. Peguem um pincel, gente, que esteja cortado e lixado, que facilita na hora de fazer essas florzinhas aqui, tá bom? Olha só como que fica lindo, né? Quando a gente trabalha, ó, esses miosotes. E aí, a gente vem, ó. Se você tem dificuldade de fazer essas florzinhas, pega um paninho e treina, tá? Essas florzinhas é treino, tem que treinar, tá bom? Treinando, vocês vão conseguir, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o amarelo, ouro, fazer o miolinho, né? E com um pincelzinho pequeno, ó, eu vou pegar o azul de um lado do pincel, o branco do outro, ó. Então, azul e branco. E agora, eu venho fazendo assim, ó, uns batidinhos. Certo? E essas florzinhas a gente pode fazer em outros lugares aqui também. Outra coisa que eu quero fazer aqui de acabamento, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Aqui em cima, no cabinho da pera, deixa eu ajeitar aqui, gente, eu tô com tanta tinta aberta. Aqui em cima, no cabinho da pera, eu vou pegar o sépia, vou diluir a tinta um pouquinho. Ó, diluir a tinta, tá? E aí, eu vou vir aqui, eu vou fazer, ó. Deixa eu ver se vai dar aqui. Acho que a minha tinta ficou meio grossa. E o segredo para conseguir fazer isso é a tinta tem que estar bem aguadinha, tá? Senão não dá certo. Isso aqui também dá um charmezinho. Meu pincel não tá muito legal. Então, vocês podem fazer esse acabamentozinho aqui também, que fica bonito. Tá bom? Tem que vir raleando a tinta, gente. Fazer outro aqui vindo pra cá, ó. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de tinta.
ok? Então, essa é mais uma sugestão aí de acabamento para vocês, né? E eu vou fazer aqui outras florzinhas, tá? Vou fazer umas aqui assim, do mesmo jeito que eu falei, ensinei para vocês, e vou mostrar o resultado aqui.